Possamos, ó Pai, sermos tocados pelo Teu Santo Espírito nesta manhã. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu entendo que Natal é uma oportunidade de um reencontro com Deus, pensando na raça humana de uma forma geral. Porque Deus criou o homem, criou Adão, criou Eva e os colocou no jardim do Éden. E Deus estava ali se relacionando com o homem. Diz a palavra de Deus que no cair da tarde Deus vinha falar com o homem, e ali ele passava, o entardecer, passava parte do dia conversando com o homem, conversando com a sua criatura. Mas em um determinado momento, alguma daquela criatura, a serpente, que a Bíblia nos mostra, ela deu lugar ao diabo. Deu lugar ao diabo. E através daquele animal, da serpente, o diabo conseguiu fazer com que o homem pecasse, com que o homem se afastasse de Deus. Ele conseguiu fazer com que o homem fosse desligado de Deus. E agora, Natal, nós vamos entender que é o momento onde Deus deu a oportunidade ao homem de se reencontrar com Ele, de se religar com Ele. Quando Deus enviou Jesus Cristo para nascer, Ele está dando ao homem a oportunidade desse reencontro, que está prometido lá em Gênesis 3,15. Então nós precisamos olhar para o Natal e entendermos algumas coisas. Quantas oportunidades você já teve na vida? Talvez de ficar rico nenhuma, igual a mim. Mas várias oportunidades boas que você com certeza aproveitou, com certeza não deixou passar essas oportunidades. Deus nos dá oportunidades, Deus abre portas para nós, e muitas das vezes por nós estarmos em comunhão com Ele, nós não conseguimos enxergar aquela porta aberta e perdemos oportunidades. Desperdiçamos as oportunidades, mas Deus nos dá oportunidades, Deus abre portas, e às vezes nós é que não enxergamos aquela porta aberta. Quantas oportunidades você já teve na vida? Oportunidade de um bom emprego, oportunidade de casar, oportunidade de mudar de vida completamente. Talvez você já tenha tido oportunidades assim e tenha desperdiçado. Deus, no Natal, Ele dá a oportunidade a cada homem de olhar para Jesus e entender que Deus está dando a oportunidade dele se religar com Ele. Por que razões nós nos separamos das pessoas com que vivemos? Se eu te convidar agora a parar para pensar, talvez você vá trazer à sua mente alguém que você se separou no seu convívio, talvez há 10, 15, 20 anos atrás. Não estou falando aqui apenas de pai e mãe, não. Mas alguém que talvez cresceu com você na infância e você em determinado momento se separou daquela pessoa. Alguém que você estudou no primeiro, segundo grau, numa faculdade, e terminou a faculdade, terminou aquele período da sua vida, vocês se afastaram dessa pessoa, um do outro. Mas quais são as razões que nos levam a nos separarmos das pessoas com que convivemos? Recentemente eu estava passando em frente à primeira igreja batista de Pilares, na João Ribeiro. E alguém falou meu nome, Edmar. Eu parei, olhei, não vinha à mente quem era a pessoa. E a pessoa disse para mim: eu sou o Wagner. Nós estudamos junto no segundo grau, República do Peru. Eu não lembrava daquela pessoa, entendeu? Mas ele olhou para mim, bateu o olho em mim e me reconheceu. Se você precisar de um frete, ele fica com o caminhãozinho sempre parado, na esquina da primeira igreja batista de Pilares. Wagner é o nome dele. Mas ele olhou para mim e me reconheceu. E desde o segundo grau, eu fiz o segundo grau com cerca de 20 e poucos anos, e hoje estou com 56. Isso aconteceu tem cerca de um ano atrás. Eu admiro as pessoas que têm essa memória, porque às vezes a minha memória me trai. E às vezes quando acontece isso eu digo: refresca a minha memória, de onde eu te conheço? Porque eu tinha que admitir que não lembrava dele. Às vezes, irmãos, nós nos separamos de algumas pessoas por algumas razões. Termina aquele ciclo de vida, a vida que nós passamos juntos, e nós somos obrigados a nos separar. Nós vamos cada um para um lado, outro para o outro, e deixamos aquela pessoa para trás na nossa vida. E às vezes lá na frente nós nos reencontramos, sim. O homem deixou a presença de Deus
E com o Natal é a oportunidade do homem se reencontrar com Deus. Pessoas que reencontram alguém depois de longos anos. Com certeza, você já encontrou ou reencontrou alguém que você passou muitos anos distante dessa pessoa. Essa não foi a primeira pessoa, né, que isso aconteceu comigo. Na faculdade também tive um caso parecido com isso, que alguém olha para mim, né, e me reconhece. Eu não sei se eu não mudei tanto, mas eu acho que, né, mudei um pouco sim. Mas depois de 25 anos, sem ver uma pessoa que foi criada comigo, a pessoa olha para mim no bebedouro da faculdade e diz: você é o Edmar. Eu digo: estou frito. Né? As pessoas às vezes olham e conhecem. Então você não consegue às vezes se esconder, né? Se você quiser se esconder. Mas pude reencontrar um outro amigo que cresceu comigo também junto. Em determinado momento a vida nos separou. Às vezes nos afastamos de algumas pessoas e nunca mais nos encontramos. Isso acontece. Isso acontece. Tá? E às vezes eu digo para alguém que vai se afastar de mim em determinado momento, e eu sei que talvez não haja probabilidade de nos encontrar de novo, eu digo: olha, eu quero te encontrar no céu. Lá é o local onde eu faço questão de te encontrar. Há pouco tempo eu pude dizer isso para uma pessoa: eu faço questão de te encontrar no céu. Aqui talvez a gente não se encontre mais em algum lugar, mas no céu eu faço questão de encontrar com você lá. Então lembre-se disso. A dificuldade do reencontro. O reencontro, às vezes, irmãos, nós temos algumas dificuldades que causam, que não permitem ou não querem permitir esse reencontro. E às vezes é preciso que a gente quebre essas dificuldades, quebre essas barreiras, né, desse reencontro. Hoje em dia, se você jogar o nome de alguém no Google, alguém que estudou com você, alguém que cresceu com você, talvez você consiga localizar essa pessoa. Há um ano e pouco atrás, eu estava atendendo um morador de rua. E aquele morador começou a contar a história triste dele. Ele matou 2 bandidos que tentaram invadir a sua casa, em uma comunidade aqui do Rio de Janeiro. E ele matou o bandido, e o que aconteceu? Teve que fugir de casa para não morrer. E ele estava morando na rua há 6 anos. Eu, no atendimento que eu estava dando a ele começou a falar da família, tudo. Eu atendi, cadastrei, mandei ele para o atendimento, peguei o nome da filha e comecei a buscar. Aí achei a filha dele. Aí, daqui a pouco ele parou de novo, comecei a conversar com ele e disse: olha, não sei o que houve, mas a minha filha acabou de me ligar. Às vezes, nós encontramos algumas dificuldades para nos reencontrarmos com aquelas pessoas que ficamos afastadas por algum tempo. Mesmo que seja parente, mesmo que seja um conhecido. Há poucos meses atrás, o Natal do ano passado, mais precisamente, eu estava numa loja fazendo uma chave e um vizinho estava nessa loja. E alguém perguntou para esse vizinho: como é que está a sua mãe? E ele disse: há mais de 20 anos que eu não vejo a minha mãe. E o rapaz perguntou por quê. Eu não conhecia a história, o rapaz não sabia que eu conhecia ele, né? E ele começou então a falar da mãe. Olha, eu me aborreci com a minha mãe, saí de casa, nunca mais quis olhar para minha mãe. A dificuldade do reencontro. Ele guardou aquela mágoa no coração e nunca mais quis procurar a sua mãe, sabendo onde ela estava, sabendo onde morava, sabendo tudo dela. Nunca mais foi ao encontro da mãe. Às vezes essas barreiras, né, que nós colocamos dentro de nós causam essa dificuldade para o reencontro. E o homem tem dentro de si uma barreira natural, que não quer deixar que ele se reencontre com Deus. O homem, às vezes, existe dentro dele uma barreira que não quer que ele se encontre com Deus novamente. Quais são as coisas que dificultam esse reencontro com a pessoa e o nosso reencontro com Deus? Algumas coisas que dificultam o reencontro entre duas pessoas. O receio do rancor. A Bíblia nos mostra isso na história de Jacó e Esaú. Jacó, a Bíblia diz que o próprio nome dele, o significado é usurpador. Ele roubou a primogenitura do irmão, que por direito era o primogênito, por direito teria de receber a bênção maior. Naquela época, o filho mais velho recebia uma bênção especial e os filhos mais novos, né, recebiam bênção sim, mas as bênçãos deles eram inferiores ao filho mais velho. E Jacó, ajudado por sua mãe, rouba a bênção do irmão mais velho. E o irmão mais velho diz: quando meu pai morrer eu vou te matar.
E a mãe então aconselha ele a fugir para a casa do tio Labão. E ali ele fica 14 anos, 7 trabalha por uma mulher, mais 7 por outra, e depois ele pensa em voltar para a família, mas existia uma coisa, uma barreira. Ele temia que seu irmão tivesse por ele ainda um rancor. E ainda lembrasse daquela promessa de tirar-lhe a vida. O rancor que ele acreditava ter ainda no coração de Esaú estava impedindo que ele voltasse ao encontro de Esaú. Mas o texto diz que ele volta. Mas ele tenta então apaziguar, ele tenta então atenuar ali, né, aquela ira que ele acreditava que o irmão ainda tinha. Ele manda bens, ele manda animais para poder aplacar a ira do irmão, porque ele temia que houvesse rancor. Às vezes nós guardamos o rancor de alguém, ou alguém guarda um rancor de nós, e esse rancor impede esse reencontro. O filho pródigo, pastor, mas o filho pródigo voltou para o pai. Mas olha o que aconteceu com o filho pródigo. Ele sai de casa e ele diz: pai, dá-me a parte da minha herança que eu quero ir embora. Quando ele diz para o pai: dá-me a parte da minha herança, ele está dizendo: pai, para mim você já morreu. Para mim você já morreu. Porque era isso que acontecia naquela época e acontece ainda nos dias de hoje. O filho só tem direito à herança quando o pai morre. E quando o filho fazia isso, era como ele estava dizendo: para mim você está morto, para mim você já morreu. Mas mesmo assim o pai deu a parte da herança a ele, e ele foi viver a vida dele, que ele queria viver uma vida longe dos pais. Não queria uma vida regrada, não queria uma vida onde o pai colocasse algumas questões que ele quisesse que o filho atendesse. Ele vai, mas existia dentro de dele um orgulho. Ele gastou aquele dinheiro todo. Por que eu digo que existia dentro dele um orgulho? Ele gastou o dinheiro todo, e quando ele se viu na miséria ali na pindaíba, ele podia ter olhado, pensado no pai, dito, e de imediato: eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas ele não fez isso. O orgulho não deixou que ele voltasse para a casa do pai de imediato. Aí a vida começou a castigá-lo. Há algum tempo atrás eu disse para um filho, eu disse: olha, se você não aprender com seu pai, a vida vai te ensinar. E a vida é dura. A vida é mais dura que o pai, a vida é mais dura que a mãe. E foi isso que a vida fez com aquele filho pródigo. Ele teve de cuidar de porcos, ele teve de cuidar de coisas que não era digna de um judeu cuidar, diz a história dele. Mas ele chega em determinado momento que esse orgulho dele foi quebrado. O orgulho precisou ser quebrado. Aí ele diz: olha, eu estou aqui passando por toda essa dificuldade, e meu pai, os empregados de meu pai e meu irmão está lá, comendo do bom e do melhor na presença do meu pai. Ele diz: eu vou voltar. O orgulho foi quebrado. Aí ele voltou, e o pai o recebeu de braços abertos. Às vezes nós precisamos quebrar esse orgulho que nos impede do reencontro com algumas pessoas. Quebrar o orgulho que nos impede de nos reencontrarmos com Deus. Às vezes, irmãos, as pessoas não querem aceitar a Jesus Cristo como Salvador por uma questão de orgulho. Dizem: eu não preciso de Deus. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho uma mulher bonita, eu tenho empresa, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Eu não preciso de Deus. São orgulhosos. Aí Deus, muitas das vezes, resolve: não, é você que eu quero. Você não vai correr de mim, eu vou quebrar esse orgulho. Aí Deus quebra. A falta do perdão. Às vezes, a falta do perdão faz com que as pessoas não se reencontrem, porque não sabem perdoar. E às vezes essa falta do perdão causa problemas dentro de nós, problemas de saúde inclusive. A falta do arrependimento. Caim, eu não troquei o N aí pelo M, mas Caim, ele mata Abel, ele mata o irmão, mas o texto não diz, a Bíblia não diz que ele se arrependeu. Ele poderia chegar para o pai, dizer: pai, eu fiz, eu errei, eu estou arrependido. A Bíblia não diz em momento nenhum que ele se arrependeu, mas diz que ele fugiu. Ele fugiu tentando fugir dos pais e tentando fugir de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus colocou nele uma marca, para que as pessoas não fizessem mal a ele. Às vezes a gente olha essa marca como um castigo, mas talvez ainda para que as pessoas não fizessem mal a ele, porque Deus olhar para ele com misericórdia. Deus não queria deixar que alguém o ferisse
mesmo por causa daquele crime que ele havia cometido. Ele errou sim, mas Deus o marcou. Alguns olham para essa marca como um castigo de Deus, mas Deus tinha ainda um certo amor por ele. A falta do entendimento cria às vezes barreira que impede que o homem se reencontre com Deus. Às vezes nós não entendemos a razão por que nós nos afastamos de Deus e nem procuramos saber disso. As pessoas se afastam de Deus e lá na frente eles param para pensar, deveriam parar para pensar e entender: por que eu me afastei de Deus? Por que eu deixei a casa de meu pai? Por que isso aconteceu comigo? Às vezes é preciso a gente parar para pensar. A falta do entendimento às vezes não nos deixa dar um passo atrás, voltar para o ponto de partida. E às vezes nós precisamos voltar para o ponto de partida e recomeçarmos de novo, dá uma certa redundância, né? Mas recomeçarmos de onde paramos. É a questão da conversão. Você vai por uma estrada, aí lá na frente tem aquela setinha com a curva. Olha, é só aqui que você vai voltar, né? E às vezes, como nós vemos, olha, na linha amarela, né, a saída antes do pedágio aqui tem uma placa, né? Olha, se você não sair aqui, você vai ter que pagar o pedágio. Então fica atento. É mais ou menos isso que a vida faz conosco. Olha, é a última oportunidade que você vai ter. Se você não tomar uma decisão hoje, né, você vai ter que pagar o pedágio, você vai ter que pagar por isso. Você vai ter que arcar com as consequências. Às vezes quando nós erramos, né, a gente tem que chegar lá e pagar o pedágio e voltar. De vez em quando acontece isso com algumas pessoas, né? Errou, chega lá na frente, tem que voltar e pagar de novo. Mas a vida, às vezes nós precisamos pagar algo bem mais caro por isso. Precisamos entender por que nós nos afastamos de Deus e tentarmos reencontrarmos com Deus. E Natal é a hora desse reencontro. Algumas coisas dificultam o reencontro entre duas pessoas. E também dificultam o reencontro entre as pessoas e Deus. Quais eram as dificuldades do filho pródigo? Ele considerava que não precisava da família. Parece que ele entendia que não precisava do pai, não precisava do irmão, não precisava da família. Por isso que ele disse para o pai: pai, dá-me o que me pertence que eu vou embora. Ele não queria ser subordinado ao pai. Ele queria conhecer o mundo lá fora. Há várias maneiras de você conhecer o mundo lá fora. E a pior delas é quando você quer conhecer direto, saber o que acontece lá fora. Ele queria uma aventura sem medir as consequências. Essa semana eu atendi um jovem lá, que aparentemente deve ter uns 14 ou 15 anos. A mãe chegou para um médico, pediu um médico para o jovem, e aquele médico, né, não estava, porque estávamos em greve, e alguém atendeu aquele jovem, e era uma doença sexualmente transmissível. Com certeza ele quis alguma aventura, mas a vida cobrou caro por isso. Mas o amor do pai faz com que nós nos reencontramos com ele. Ele estava afastado da presença do pai. O filho pródigo estava afastado da presença do pai. Em determinado momento ele olha, ele entende que o pai, o filho, o irmão, estava lá na presença do pai, usufruindo de todos os benefícios, do amor, do carinho do pai, mas que também estava trabalhando para o pai. E ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai e pedir que ele me trate como um de seus empregados. Ele não queria mais o privilégio de ser filho. Ele queria apenas o privilégio agora de ser empregado. Mas quando ele volta, o pai o espera de braços abertos e dá a ele, devolve a ele todo o privilégio que ele tinha antes de sair de casa. Deus faz isso conosco. Nós abandonamos a Deus e quando olhamos para trás e queremos retornar à presença de Deus, Ele nos devolve tudo aquilo que nós perdemos quando nos afastamos da presença dEle. O que fez o homem se separar de Deus? Irmãos, eu entendo que o pecado, ele se desenvolveu na vida do homem. O primeiro pecado que às vezes nós falamos é o da desobediência. Na realidade, o primeiro pecado que a Bíblia cita não é o da desobediência. Tá? Não é o da desobediência. Em Gênesis a gente vai ler ali sobre a questão da desobediência. Mas o primeiro pecado que a Bíblia fala é quando Lúcifer tentou tomar o lugar de Deus. Então é cobiça. Ele cobiçou o lugar de Deus. É o primeiro pecado que a Bíblia relata, é o pecado de Lúcifer. Mas aqui, o pecado da desobediência é o primeiro pecado na vida do homem, que desobedeceu a Deus.
E através da desobediência vieram outros pecados. Após a desobediência veio o homicídio. Caim matou Abel. Veio a prostituição, veio a idolatria, veio a mentira, veio a fofoca e vieram outros pecados também. Então aquela desobediência serviu para aparecer vários outros pecados. Porque o homem se afastou de Deus. Paralela à desobediência, né, estava ali outro ser cometendo o pecado da mentira. Por que às vezes, né, a gente encontra pessoas que não gostam da questão da mentira, né? Mentirinha e mentirão é a mesma coisa, né? João 8,44 vai dizer que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E por que eu digo ali que é paralelo ao pecado da desobediência, outro ser estava cometendo o pecado da mentira? Porque o diabo, usando a serpente, ele disse para Eva: olha, não foi assim que Deus disse para você? Se você comer disso, você vai morrer. Ele começa a levantar no coração de Eva, né, uma dúvida. E pense como ficou a cabeça de Eva quando ela come daquele fruto e não morre imediatamente. Pessoal, alguém chega para você e diz: olha, eu vou deixar esse copo d'água aqui. Se você tomar esse copo d'água, você vai morrer, tá? Aí você olha para o copo d'água, olha para a sua garganta seca e bebe aquele copo d'água e fica esperando a morte. E a morte não vem. Espera mais 2, 3, 5 minutos, a morte não vem. Deus havia falado isso para Eva. Se eles desobedecessem, eles iam morrer. Mas ela come aquele fruto e não vê a morte chegar. Qual era a morte que Gênesis relata? Era o afastamento de Deus. Adão e Eva não morreram. Eles viveram ainda longos anos depois. Então eu fico pensando como ficou a cabeça de Eva e de Adão quando comem daquele fruto e não morrem imediatamente. Talvez eles questionaram: mas Deus realmente estava mentindo, eu comi e não morri. Mas o amor de Deus foi tão grande que em Gênesis 3,15 Deus promete que enviaria Jesus para esmagar a cabeça da serpente, representando ali o diabo. Natal é o encontro das duas partes através de um reconciliador. Jesus, ele veio nos reconciliar com o Pai. O homem havia se afastado do Pai. Aí Deus manda Jesus, seu Filho, para reconciliar as duas partes. Reconciliar as duas partes. E muitas das vezes, nós precisamos de um reconciliador. E às vezes, é necessário que nós nos reconciliemos com a pessoa ou com Deus, né? E a Bíblia ainda diz: olha, reconcilie com o seu inimigo também. A reconciliação é a melhor coisa da nossa vida. Existe nos fóruns, né, um momento antes do juiz de as duas partes ir para a sentença, onde é o momento da reconciliação, onde se tenta reconciliar a parte autora com a parte réu. E às vezes o juiz diz: olha, tem acordo? Não tendo acordo, vai para julgamento. Não tendo reconciliação, virá o julgamento. Se nós não nos reconciliarmos com Deus, o julgamento virá um dia. Jesus veio para religar novamente o homem a Deus. A palavra religião, ela vem do latim, que significa religare. Religare. Qualquer religião, eu entendo que deveria ter essa função, religar o homem a Deus. Independente do cristianismo ou de outra religião qualquer, deveria estar religando o homem a Deus. Mas não é isso que acontece na maioria das religiões. Religar o homem a Deus, só Jesus Cristo consegue isso. Só Jesus Cristo consegue religar o homem novamente a Deus, através do perdão, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele permite que o homem seja religado a Deus, com a condição para o retorno do homem à presença de Deus: aceitar Jesus Cristo como Salvador. Só há uma condição. Para o homem novamente se religar com Deus, é só aceitando a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, ou seja, da sua alma. O diabo não quer a sua vida, não. Não pense que muitas das vezes o diabo toma posse de alguém, ele toma conta de alguém pelos 70, 80, 100 anos que ele vai viver, não, que essa pessoa vai viver, não. Isso é apenas parte.
Mas o que ele quer é a eternidade dessa pessoa. Porque ele sabe que essa pessoa vai morrer um dia. Mas ele sabe que aquela alma vai durar para sempre, vai viver para sempre. E é isso que ele quer. A condição para o retorno do homem à presença de Deus é aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Por isso que falamos que o Natal é a oportunidade desse reencontro com Deus. Reencontro do homem com Deus. A importância da nossa reconciliação com Deus. É esta reconciliação que nos dá direito a voltarmos à presença do nosso Deus. Nós nos afastamos de Deus. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, colocou lá um anjo proibindo a entrada. E simbolicamente ali, todo homem estava afastado dele. E para retornar à presença de Deus de novo, para se reconciliar com Deus, é só aceitando Jesus Cristo como Salvador. E é esta reconciliação que nos dá direito de voltarmos à presença do nosso Deus. É como se você quisesse entrar em algum lugar, né, e alguém tivesse ali com uma senha, né, para te dar a passagem, para te permitir a entrada, e perguntasse para você, por que eu devo permitir que você entre neste local? Aí você teria que dizer, Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Nada nos impede de chegarmos na presença de Deus quando nós declaramos que Jesus é o nosso Salvador. Quando pedimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa mente, nos nossos corações, Ele nos convence do pecado e do juízo, da justiça, e permite que nós aceitemos a Jesus como Salvador. Natal é a oportunidade que Deus dá ao homem para voltar à sua presença. Celebrar o Natal é voltar à presença de Deus e se reconciliar com Ele. Se reconciliar com Ele. Às vezes, nós temos medo daquela parte que nós ofendemos em determinado momento. Não sei se você já viu algo parecido com isso, né? Alguém quer voltar à presença do ofendido para pedir perdão, mas tem medo do que vai acontecer. Eu entendo que às vezes as pessoas não voltam à presença de Deus pensando, não, Deus vai mandar um raio cair na minha cabeça ali, eu vou morrer ali na hora. Esquece que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Deus é justiça, sim. Não descarto, né? Não posso deixar de falar da justiça de Deus. Mas a justiça de Deus vai agir quando nós não buscarmos a misericórdia e o amor de Deus. Se nós buscarmos a misericórdia e o amor de Deus para nossas vidas, a justiça de Deus vai ficar na dela, lá no canto. Porque o amor de Deus e a misericórdia de Deus não deixam que a justiça haja. Mas quando nós dispensamos o amor e a misericórdia de Deus, aí a justiça começa a agir. Mas o Natal é o momento de nós olharmos para Deus e entendermos que é hora de nos reconciliarmos com Ele. É hora que Deus nos mostra o verdadeiro sentido do Natal. Natal transcende ao nascimento de Cristo. Celebrarmos o nascimento de Cristo não quer dizer que nós estamos comemorando o verdadeiro Natal, como foi o título da peça de ontem, né, da cantata de ontem. O verdadeiro Natal. Então celebremos o Natal, Jesus nasceu, que a gente possa estar dizendo, né, aleluia, glória a Deus nas maiores alturas. A celebração do Natal, ela só é 100% completa quando há reconciliação com Deus. Se nós estivermos reconciliados com Deus, nós vamos celebrar o Natal, e eu entendo, de uma forma 100% agradável a Deus. Mas se não tivermos nos reconciliados com Deus, nós vamos sentar à mesa, muitas das vezes uma mesa farta, vamos comer e beber, mas não vamos estar celebrando o Natal 100% agradável a Deus. Natal é estarmos agradando ao nosso Deus. A consequência do afastamento do homem de Deus, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus, como foi lido em Gênesis 1:26. O que acontece quando nós ficamos muito tempo afastados de uma pessoa? Não sei se você já ficou, né, muito tempo afastado de alguém, mas no primeiro momento da separação você ainda tem a imagem nítida daquela pessoa na sua mente. Talvez esses dois que eu citei, o Wagner e o outro, né, talvez nos primeiros momentos, se eu os reencontrasse em algum lugar, eu iria olhar e reconhecer. Mas passaram mais de 20 anos. E aquela imagem apagou da minha mente. Apagou. Eu
não conseguia mais lembrar. Quando eles se identificaram, aí a mente começa a trabalhar e você começa a voltar ao passado. Quando você reencontra a pessoa, aí você começa a relembrar como era essa pessoa. E quando nós temos esse reencontro com Deus, nós passamos a lembrar da graça, da misericórdia que Deus tinha na nossa vida antes de nos afastarmos dele. Quando nós nos afastamos, nós começamos a esquecer a imagem de Deus. Mas como era Deus? Como era esse Deus que nós servimos? Mas quando nós buscamos a Deus, a imagem que Ele colocou em nós, ela começa a ficar viva novamente. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, em alguns aspectos. Mas que essa imagem e semelhança de Deus, ela foi apagada, ela foi como que ofuscada com o pecado. Jesus Cristo veio nos devolver essa imagem e semelhança. Ele veio nos aproximar de Deus novamente, para que a gente olhe e identifique Deus novamente e reconheça o que Ele fez por nós. Concluindo, celebremos o Natal. Mostremos ao mundo a nossa semelhança com Deus Criador. Somos a imagem e semelhança do Deus Criador. Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai e restaurou em nós a imagem e semelhança. E às vezes quando nós pensamos em restauração, irmãos, às vezes a gente pensa assim, ficou um defeito. Às vezes quando você pega um restaurador de escultura, restaurador de imagem, e dá algo de 100, 200 anos atrás para essa pessoa restaurar, você vai olhar para aquilo depois e diz, olha, ele fez um trabalho bonito. Mas muitas das vezes, atrás daquele trabalho bonito, tem algo que ele não conseguiu esconder. Ou mesmo que ele tenha conseguido esconder, ele não conseguiu apagar. Porque se você tirar aquela nova imagem, aquela nova tinta que ele colocou, o errado vai estar por trás. Mas com Deus é diferente. Quando nós nos reconciliamos com Ele, a Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados no fundo do mar, em torno de 12 mil a 13 mil quilômetros, e ninguém consegue chegar. Então ninguém consegue buscar para restaurar de novo e mostrar o nosso erro. Quando nós celebramos o Natal, nós precisamos nos aproximarmos de Deus. Natal é uma oportunidade que Deus deu, que Deus dá ao homem de reencontrar-se com Ele. Essa precisa ser a nossa mensagem de Natal. Retornemos à presença do nosso Deus Criador, aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador. Se você ainda não fez isso, não tomou essa decisão, tome essa decisão. Deus deu a você o Natal de presente. Agora, se dê de presente para Deus no Natal. Não adianta você se embrulhar, que Deus não vai olhar para a embalagem. Deus olha para o natural do homem, que se entrega a Ele, para que Ele aceite nos aceite como presente. Só basta que nós falemos para Ele, Senhor, eu aceito Jesus Cristo como Salvador, e Ele vai te aceitar como esse presente de Natal. Deus enviou Jesus Cristo para ser o nosso presente de Natal, mas agora nós precisamos nos dar de presente para Ele. É isso que Ele quer que as pessoas façam no Natal. Celebrar o Natal, sim, é dar um presente para Deus, um presente para Jesus. Que você e sua família tenham um Natal abençoado e abençoador. Na quarta-feira nós também não teremos o culto de oração. Hoje à noite não teremos o culto à noite. Mas o nosso desejo é esse, que você e sua família tenham um Natal abençoado e abençoador. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, olhe para cada um que está aqui neste Natal, ó Pai, e trabalhe em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, ó Pai. Aqueles que ainda não tomaram a decisão ao teu lado ainda, que o Senhor, ó Pai, esteja trabalhando, que o teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade para trabalhar, ó Pai, em nossas mentes e corações, ó Pai, para que possamos juntos celebrarmos o Natal, ó Pai, verdadeiro Natal, ó Pai, como foi cantado ontem, ó Pai. Cuida de nós, é o que eu te peço no nome de Jesus. E agora que a graça do nosso Deus, que as consolações do Santo Espírito de Deus, que o amor de Jesus Cristo esteja com a primeira Igreja Batista do Riachuelo, com aqueles que nos visitam nesta noite, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Deus nos dê um restante de domingo abençoado e também abençoador. Amém.